Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Lima, seja bem-vindo ao meu canal, o Lemon Verso. Pega o seu café e bora codar. Bom, nesse vídeo nós vamos falar do famigerado ChatGPT. O ChatGPT caiu aí no mainstream, um dos carinhas mais utilizados aí, tanto via web quanto via API da OpenAI. E nós temos aqui algumas alternativas, né? Temos a versão web, temos a versão, no meu caso aqui, o aplicativo para MacBook, para macOS, né? E aí tem algumas vantagens porque ele já consegue integrar com suas aplicações localmente. Vou te mostrar aqui passo a passo. E também no dispositivo ali mobile, né? iOS e Android. Bem, voltando aqui na nossa intro, você vai ver ali no primeiro vídeo que eu comentei como que tu cria um agent, a relevância de utilizar os agents, né? Nós falamos também sobre alguns exemplos de agents, então Windsurf, Cursor e outros. Eles são agents que são basicamente especialistas pré-programados ali em um tema específico para te ajudar no dia a dia. Este prompt aqui, ele segue a estrutura recomendada, que ele recebe uma missão, tem as tecnologias em foco, padrões de arquitetura. Eu sempre crio atalhos também. A vantagem de um atalho é que você pode digitar aqui, por exemplo, scaffold min, e ele vai gerar uma estrutura base ali para o novo projeto. Você pede um exemplo de API, e aí ele vai te gerar um exemplo de API com a stack sugerida, né? Inclusive, deixei aqui um exemplo de como que usaria, né? Então, API exemplo gera um CRUD completo para uma entidade produto com a validação e autenticação JWT. Belezinha? Na prática, nós vamos ter o seguinte. Eu vou adicionar até uma linha aqui sobre testes unitários. Os testes funcionam bem, tá? Testes unitários com Vitest e Testing Library. Então, vou pegar esse carinha aqui. Eu já adicionei ali também no GPT. E muito bem. Vamos adicionar aqui, ó. Adicione o atalho para criar testes unitários de novos componentes utilizando Vitest no React.js. Então o atalho vai ser new test, né? New test, e aí ele vai receber aqui um nome do componente, beleza? Aqui então ele vai atualizar no contexto, isso, no teste, bem bacana, né? Ele já deixou aqui um exemplo de teste utilizando Vitest, Button, que é o componente de exemplo padrão. E se eu replicar esse código aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Beleza? Só que tem uma morosidade aqui que é, poxa, digita no GPT, volta para a IDE, cola, replica e repete o loop. Uma das vantagens de ter aqui a ferramenta instalada, como eu comentei, é a funcionalidade de Work with Code Tab. Ou seja, eu posso adicionar aqui meu terminal, meu VS Code e outras IDEs, caso eu tenha configurado, para interagir com o ChatGPT, né?
Inclusive, eu posso dar acesso total a ele da nossa aplicação, que é o que tem o Copilot, por exemplo, né? O Copilot já tem isso integrado. A OpenAI ainda não lançou uma extensão aqui para VS Code que tem as mesmas funcionalidades e comportamentos que o Copilot, por exemplo. Mas eles compraram o Windsurf, que é esse carinha aqui, nós falamos em um dos vídeos também. O Windsurf é uma IDE que é um fork do VS Code, tem um bem especializado em desenvolvimento. Beleza? Deixa eu dar um refil aqui no cafezinho. Mas não serve só para código, né? Você pode criar diversos agents com diversas finalidades ali, beleza? Como estamos focados aqui no desenvolvimento, vamos por essa linha então. No vídeo anterior nós já tínhamos configurado alguns testes, né? Então o setup dos testes já tá ok. Mas conforme vai crescendo a empresa, projetos e tudo mais, você precisa trabalhar com uma cobertura de código um pouco maior, né? Dito isso, o que vamos fazer aqui é rodar nossa aplicação primeiro. Então ela já está aqui, ó, executando na porta 5173. Ela continua executando aqui normalmente, belezinha? Cá está ela. E eu vou pedir aqui para ele adicionar alguns testes. Então vamos lá. Vamos ver qual componente não tem teste ainda. O no content não tem teste. Então eu vou pegar aqui o meu componente no content. Eu vou criar um arquivo para ele, index.test.txt, né? Tem, aí vai gosto do freguês. Tu pode usar o spec também, depende de como está configurado teu projeto, né? E tem um outro truque aqui também, caso eu queira, né? Isso aqui é interessante, ó, porque caso eu queira que ele trabalhe com duas abas, é só jogar aqui para fora, né? Uma das abas, e aí eu vou pedir para ele conectar nessa outra aba também. Então ele já identificou aqui, ó, né? Eu tenho a index test aberta e eu tenho a index normal, o index do componente no caso, viu? E agora com os dois arquivos abertos, ele vai ter o contexto dos dois, né? E aí aqui eu vou pedir para ele new test no content, que é o componente, e os testes unitários, verificando se o render deste componente está ok. Incluindo snapshots e get by text. Vou pedir aqui para ele criar isso para a gente. Aí o tempo de processamento vai depender da tua conexão e tudo mais, e essa funcionalidade, lembrando que está disponível só no GPT Plus, beleza? Eu já deixei ele com acesso aqui para permitir o apply code ali. Se tu reparar, tinha um apply code e também eu posso reverter essa alteração, né? Não estou confortável com ele alterando o código direto. Eu posso desabilitar isso, copiar aqui manualmente, escrever linha a linha eu mesmo. Aí, como eu comentei, vai sempre do gosto do freguês, né? Sempre do gosto do freguês. E olha só, ele criou um teste belezinho pra gente, né? E aí, a grande pergunta é, funciona?
para ver se funciona. Eu vou rodar todos os testes de uma vez, que a gente já pega ali o compilado. Funciona perfeitamente. Beleza? Então, eu posso ir repetindo isso para os meus outros componentes, né? E aí, deixa eu te mostrar a outra alternativa, né? A outra alternativa que é eu copiar aqui, como eu comentei, copiar aqui, ó. Eu vou desabilitar então a funcionalidade dele, controlar a aplicação, né? Conseguir interagir com a aplicação, e eu vou também voltar nele aqui e pedir para ele criar esse novo teste para a gente. Então, vamos lá. Tenho aqui meu arquivo de teste, ele está aberto. De novo, new test, nome de componente, e aqui vou fazer o mesmo. Aí eu vou desabilitar aqui, né? E aí ele sugere as alterações. Eu falo, olha, no index altera teu código para que seja assim. Então ele basicamente adiciona um area label, né? O area label é muito utilizado aí para leitores de tela, e ele fez isso para justamente ter um texto ali para validar, né? Eu gosto muito de usar o data test ID, né? E aqui ele vai sugerir também o o teste para o componente, né? Cá está ele. Alguns erros aqui. Content element. E aí, quando eu não quero utilizar um valor, eu faço isso, né? E aí o element está sendo um HTML element. Ainda daí, pedir para o Copilot corrigir isso. Fix. Então, tu vai misturando aí as ferramentas, né? E aí, repara uma curiosidade aqui, né? O Copilot, ele está inclusive usando o mesmo modelo do ChatGPT. Tenho eles disponíveis aqui e outros modelos também, tá vendo? Então, o front-end é essa extensão aqui do Copilot, mas o back-end é a mesma API, está usando o mesmo modelo, né? Como se observa, é mais produtivo utilizar integrado direto na IDE do que ficar indo e voltando e tudo mais, né? O que ele reclama aqui é que ele não está achando o elemento. Então, animate posts. Eu vou mudar esse teste aqui para que seja pegar aquele area label, né? Não sei por que ele fez isso, né? E aí eu vou pegar também aquele teste ID e também vou pegar o snapshot. A gente já está pegando acima, né? Então aqui eu verifico se eu tenho um loading, se eu tenho o teste ID, belezinha. Rodo também de novo o teste, PM teste, né? Porque o teste já é um comando pré-definido ali que ele consegue ver, consegue atualizar sozinho, né? E listo, feito. Aqui temos os nossos componentes principais sendo testados. Poxa, não quero nada disso. Então, tu acaba fazendo aqui manualmente, né? Ou tu cria o arquivo na mão, ou faz o velho copy paste aqui
E aí, ao invés de fazer um loading component, eu vou ter um error component. Deixa eu ver como que eu exportei esse cara aqui, porque ele está nomeado error API component. Então aqui eu vou importar ele daqui, dar um replace, beleza. E aí ele pede uma função aqui, né? Então eu vou criar um retry que vai pegar ali esse cara. E aqui eu vou adicionar um missing properties. Ele só recebe um retry. E um retry. Um try mock. Belezinha? Mesma coisa aqui. Né? Então repara que ali eu acabei escrevendo muito mais rápido do que aqui, né? Então eu vou procurar aqui pelo texto sorry, pelo texto desculpe. E aí não vai ser by label, vai ser só by text. E aí ele está reclamando, olha, não tem um loading component aqui, justamente porque eu não tenho esse teste ID, né? E aí agora eu vou colocar aqui error API component, que é o mesmo nome aqui do componente, porém em kebab case, né? Então ele está falhando aqui. Vamos ver. Quebrou aqui o snapshot. E aí uma alternativa que eu tenho é deletar aqui o snapshot. Beleza. Porque quebrou, né? E ele já, como ele já está em modo watch, eu posso dar um U, ele vai atualizar os snapshots ali pra gente. Beleza? Poderia ter rodado um U direto. Deixei aqui para tu ter os dois exemplos. Belezinha? Então esse é o chat GPT na prática. Vamos ter outros vídeos falando mais sobre, inclusive o próximo Codex. Codex é bem legal, tá bem mais potente e muito mais interessante do que o próprio chat GPT para desenvolvimento, beleza? Desse carinha é isso. Vou abrir aqui a PR só para registrar. Vou adicionar essas alterações. Vou comentar como GenAI atualizando testes unitários com ChatGPT. Então, push aqui nesse carinha. Deixa eu criar a branch pra gente, né? E olha que bacana. Tá ficando nosso repositório. Eu já tenho um template de pull request, né? Eu já tenho aqui algumas coisas bem configuradas pro meu projeto, né? Vou criar até uma label aqui nova de test, adding unit and the others tests. E boa demais. Vou colocar aqui essa labelzinha teste. E aí eu faço preenchimento, né? Faço preenchimento aqui da minha PR, minha pull request. Inclusive dá para automatizar isso aqui com o GitHub Actions, fica muito bom. Conforme você vai ticando aqui os componentes, os checkbox, desculpa, ele vai executando as ações, né? E
aqui eu prefiro sempre um squash, que ele vai agrupar os commits, embora a gente tenha feito só um commit, caso tivesse mais de um, ele ia adicionar só esse aqui, né? Bacana. Vamos completar aqui esta PR e nosso código já está ali na branch principal. Voltando aqui para o nosso code, eu volto para minha branch e agora ela está ali atualizada, belezinha, né? Então, obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.